Bom, gente, então tá aqui as 5 cores, os 5 tons de pele que nós vamos fazer nesse vídeo. E no final de cada cor, eu vou estar mostrando pra vocês a comparação da massa mole com a massa já seca, porque a gente sabe que o biscuit escurece após seco. Também vou fazer uma comparação aí de cada tom de pele com famosos, pra gente ter uma noção aí pra qual tom de pele a gente pode estar usando aí quando a gente for fazer os noivinhos, os bonequinhos que a gente precisa fazer. Então, vamos começar aqui pelo tom de pele clara. Eu vou utilizar tinta na cor pêssego, tinta para tecido. E todas que eu for fazer aqui para mostrar para vocês, eu vou usar 10 gramas de massa. Então, se a sua cabecinha for maior ou, né, a quantidade de pele que você vai precisar for maior, você multiplica aqui as quantidades que eu vou passar para vocês, tá? Então, nesse caso aqui, são 10 gramas para pele clara que eu vou fazer. Tenho aqui 8 gramas de massa natural e 2 gramas de massa branca. Vou misturar. E vou pegar aqui, ó, um pouco da tinta. Então, ó, olha aqui a quantidade que eu peguei para 10 gramas. Bem pouquinho, né? Então, tá aqui, olha o tomzinho que ficou. A gente tem que sempre lembrar que o biscuit escurece depois de seco. Então, não pode colocar muita tinta mesmo, principalmente a pêssego, senão vai ficar muito cor-de-rosa depois, tá? Então, tá aqui, esse é o tom de pele clara. E vamos estar comparando aqui com um famoso, que no caso pode ser a Sandy, uma pessoa de pele clara. Também aqui vou deixar a comparação com a massa antes de escurecer, antes de secar. Então, tá aqui toda a comparação que você precisa. Pro tom de pele morena clara, tenho aqui agora 9 gramas de massa natural, 1 grama de massa branca. Vou misturar. E vou usar aqui a tinta para tecido pêssego e tinta para tecido marrom. Então, primeiramente, vou tingir aqui com a tinta para tecido pêssego, praticamente fazendo ali, então, um tom de pele claro, certo? Então, aqui, ó, fiz, já tingi. Agora, a gente vai vir com a tinta marrom, mas bem pouquinho e sempre colocando bem aos poucos e sempre lembrando que o biscuit escurece depois de seco. Vou até tirar aqui, ó, vocês viram que foi bem pouquinho que eu coloquei. Vou misturar. Eu vou colocar só mais um pouquinho. Então, tá aqui, gente, o tom de pele morena clara, tá? Aqui, pra vocês darem uma olhadinha. Não fica muito escuro mesmo, ó. É quase aqui o tom da minha pele, tá? Mas a gente tem que lembrar que o biscuit escurece depois de seco. Então, tá aqui a massa de pele morena clara. Já vou deixar aqui a comparação de quando a massa ainda estava mole. E também vamos comparar com o famoso. Nesse caso, vamos comparar com a Isabella Fiorentino. Então, para o tom de pele moreno, né, escuro, vou usar aqui agora 9,5 gramas de massa natural e 0,5 gramas de massa branca. Vou misturar. E vou fazer o mesmo processo que a gente fez na pele moreno clara,
Porém, eu vou usar um pouquinho mais de marrom e vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Então, agora eu já vou pegar um pouquinho mais de tinta, um pouquinho menos de medo. Ó. Então, aqui, ó, pra mostrar pra vocês, um marronzinho bem clarinho, porque a gente tem que lembrar que o biscuit escurece depois de seco, certo? Então, aqui, o tom de pele moreno, vou deixar aqui, como ela tava, o tom antes de secar. E também um famoso aí pra comparar, vamos comparar aí com a Jennifer Lopez, vai. Então, para um tom de pele mulata, que é aquele moreno quase chegando no negro, assim, né? Bem escuro. Eu tenho aqui apenas massa natural, tá? 10 gramas de massa natural. A tinta para tecido na cor marrom, ó, bastante tinta. Porque a gente vai deixar... Só que eu coloquei muito, gente. Eu gosto de sempre colocar aos poucos. Vou deixar aqui do lado. A gente vai deixar realmente essa massa bem marronzinha, tá? Então, tá aqui, ó, bem marronzinho mesmo. Então, tá aqui o nosso tom de pele mulata. Já tô deixando aqui pra vocês como que tava antes de secar. E vamos comparar aqui com a Maju Coutinho. Então, para um tom de pele negra, eu tenho aqui 9,5 gramas de massa natural e 0,5 gramas de massa preta que eu vou deixar reservada. E com essa massa aqui, eu vou fazer o tom de pele mulata que a gente acabou de fazer. É o que eu vou fazer nessa massa aqui. Então, tá aqui, ó, já tingi. Agora, eu vou pegar essa massa preta aqui. Mas não vou pegar tudo, vou pegar metade e vou misturar aqui. Então, tá aqui, ó, chegou nesse tom. Agora, eu vou colocar o restante da massa aqui, porque eu vi que ainda dá. Então, tá aqui, ó, um tom de marrom mais escuro, tá? Coloquei aos poucos, gente, porque com massa preta a gente não brinca, né? Então, sempre aos pouquinhos. Se caso eu tivesse usado só metade daquela massa preta, eu falei que eu tô fazendo 10 gramas, né? Então, eu pegaria mais 2,5 gramas de massa natural e misturaria aqui, não ia dar diferença e eu ia ter exatamente as minhas 10 gramas, tá? Mas é tudo no olhômetro aí, por isso que eu tô mostrando bem certinho pra vocês. Então, tá aqui o tom de pele negra, já seco. Já tô deixando aqui pra vocês a comparação de como ele tava bem mais claro antes de secar. E vamos comparar aqui esse tom de pele com a Glória Maria. Pode acontecer de que o tom que você for fazer não fique exatamente igual que eu tô fazendo aqui, por diversos fatores. Por exemplo, aqui que a gente usa um pouquinho de massa branca. Pode ser que a sua massa branca seja mais pigmentada ou menos pigmentada, pode ter variação. Por exemplo, aqui nesses tons aqui, ó, que a gente usa a massa marrom. Pode ser que a sua massa marrom tenha mais pigmento vermelho ou menos, então vai dar diferença. Mas o que a gente quer deixar bem explicado aqui são os tons de pele que são a diferença, a quantidade que a gente vai estar usando, e só de você assistir aí e prestar atenção, você já vai ter uma grande noção quando você for tingir os tons de pele.
No caso desse tom aqui de pele negra, que nós usamos massa preta também se deve ter bastante cuidado quando você for adicionar massa preta, porque como ele escurece muito, pode ficar muito além do que você precisa. Então, sempre com muito cuidado com a massa na cor preta, tá? E uma outra coisa que eu preciso deixar bem explicadinho aqui, na verdade, uma dica. Quando você for fazer um boneco, né? Por exemplo, vou fazer um boneco com esse tom de pele aqui, o mulato. Já faz a massa, já prepara a massa para todo o boneco, porque é muito, muito difícil a gente conseguir chegar exatamente no mesmo tom. A gente chega sim num tom bem parecido, mas ainda mais se você precisar, por exemplo, colocar um pescoço que vai estar bem colado aqui, vai dar diferença. Então, sempre já tinja aí a quantidade de massa que você precisa para a peça inteira, e isso vale para qualquer cor de massa, não só para tons de pele, tá bom? Então, tudo bem esclarecido por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha e até a próxima!